Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é o canal Raiz Tricolor. Esse daqui é o vídeo do Giro de Notícias número 10, hoje dia 10 de dezembro de 2018. Se você tá vendo esse Giro de Notícias, não se esquece, antes de mais nada, meu nome é Gabriel Amaral e você tem que apertar aqui embaixo e dar um like e se inscrever no canal. Se não é um canal que fica aí postando, tá vendo até uns canais, tem aí, fica postando Marcelo, lateral do Real Madrid, no Corinthians, e bota um ponto de interrogação no final. E aí, será que é e tal? Não tem merda de notícia nenhuma, é só pra ganhar visualização, enfim, é só mentira. Aqui não, você sabe, eu sou jornalista, tenho a credibilidade a zelar, então eu trabalho com notícias que realmente são verdadeiras, né? Busco e-mails de comunicação confiáveis, etc. Enfim, se você gosta do meu trabalho, não se esquece do like, não se esquece de se inscrever. Dá o like aí, eu quero ver esse vídeo disparando de likes pra eu ver se realmente a galera assiste esses inícios e dá importância mesmo ao vídeo. Hoje a gente vai falar aí de 4 temas importantes aí, né? 4 notícias, de volta ao Giro de Notícias, depois de... Enfim, tá tendo ainda as retrospectivas, né? Todo dia, meio-dia, tem retrospectiva aqui no canal Raiz Tricolor e você pode acompanhar também o Giro de Notícias, vai ter outros aí ao longo da semana, porque essa época é uma época muito movimentada. Não se esquece de ir na loja do Raiz, só digo uma coisa, tá vendo essas 2 camisas aqui atrás? Se eu não me engano, só tem mais 2 de cada, ou seja... Se você não falar agora, é bem capaz de você ficar sem, porque eu tô acabando de gravar isso aqui pra ir nos Correios postar uma série também que a galera encomendou no final de semana, então não se esquece, se for comprar a branca, cupom Natal Raiz, que dá desconto nela, e se for comprar a Grená, leva uma da branca junto também, porque aí o desconto é aplicado também no Grená, beleza? Agora sim, vamos embora pro vídeo. E a primeira notícia de hoje é uma notícia de chegada, né? Vamos falar assim, de chegada, de possível chegada. Vinícius, meio-campista, já passou pelo Fluminense, Atlético Paranaense, Náutico, Bahia, foi onde ele mais marcou aí os times. Pode ser que ele volte pro Fluminense e explicando a situação. Vinícius, ele tem contrato com o Bahia até o final de 2018, não deve renovar com o Bahia, né? Nem o Bahia renovar com ele, né? Enfim, não chegaram a um acordo. E um monte de torcedores do Fluminense, não sei se teve alguma página à frente desse pedido, algum perfil à frente desse pedido, porque uma série de torcedores do Fluminense foi até o Instagram dele e manda mensagem pedindo para ele voltar. E ele falou que estava aberto e etc. a propostas. Vinícius já jogou no Fluminense em 2015, passou o ano inteiro no Fluminense, foi até muito bem no início do ano, mas jogou 40 jogos no ano, inclusive, acho que fez 4 gols, se eu não me engano. Eu lembro de uma partida contra o Joinville no Maracanã, eu acho que é contra o Joinville, que ele faz o gol no finalzinho, não sei se acho que foi a primeira rodada, alguma coisa assim. No iníciozinho do Campeonato Brasileiro ele faz o gol e salva o Fluminense, enfim, você já viu o gol aí já, Vinícius. Só que o Vinícius saiu do clube brigado, né, porque teve confusão com o diretor, com comissão técnica, algum tipo de confusão que não foi muito bem alardeado, tinha se contundido quando voltou. Ele voltou no banco, o Eduardo Batista que tinha colocado ele no banco, enfim. E ele saiu muito criticado, ele saiu odiado pela torcida. Eu fui pegar a reportagem da saída dele, ler os comentários, era uma galera criticando assim ao extremo e brigando. E tanto que quando ele fez o jogo na estreia da Primeira Liga contra o Atlético Paranaense, né, Fluminense e Atlético Paranaense, lá no ano seguinte, em 2016, no início do ano, o Atlético Paranaense veio jogar aqui no Rio, em Volta Redonda, ganhou por 1-0 do Fluminense, com o gol de Vinícius, foi uma vaia absurda no jogador. Ou seja, fica aquele negócio, né? Ele tá voltando, uma torcida agora quer ele, alguns querem, alguns não querem. Diga aí nos comentários, você quer Vinícius de volta ou não? Sobre bola e campo, é importante destacar uma coisa. Vinícius, o mesmo comentário que ele teve no Náutico, ele teve no Bahia, né, pelos repórteres e jornalistas dessa região, né, tanto da Bahia quanto de Pernambuco, de que ele começa muito bem, vai muito bem, mas vai acabando o gás, ele termina o ano já escondido. Foi o que aconteceu no Bahia, fez um primeiro semestre ótimo, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Baiano e muito bem na Copa do Nordeste também, mas já no final do ano já era reserva do Bahia, tanto que o Bahia não vai renovar com ele. No caso do Fluminense, se a gente tivesse um meio campo já para os primeiros 6 meses já tava bom. Então assim, bola e campo, eu até gostaria da contratação de Vinícius, só tem que dar uma olhada em salário, né, porque nível salarial também ele não pode fazer pedida alta ou a pedida que ele ganhava na época que ele veio pro Fluminense em 2015. A segunda notícia, uma notícia mais curtinha, é sobre renovação. Rodolfo, que pertence ao Oeste de São Paulo, o Fluminense estava tendo imbróglio
bagulho ali de negociação e etc para renovar o contrato dele, e tal, que o Fluminense, porque na verdade ele tá emprestado pelo Oeste, o Fluminense queria renovar o empréstimo, o Oeste queria vender e etc, tal, nessa complicação. Aparentemente, segundo a notícia do Globoesporte.com, o Rodolfo e o Oeste e Fluminense estão chegando ali a um consenso para renovar o empréstimo com o Fluminense. O Fluminense e o Oeste tem uma boa relação, né? Já tem o empréstimo do Danielzinho, do Luquinhas, enfim, tem ali uma relação agradável e amigável. O Fluminense deve renovar. E isso, pra mim, a análise que eu faço, essa é a notícia. O Fluminense deve renovar o empréstimo dele. A análise minha dessa situação é: o Fluminense não deve renovar com o Júlio César. Por quê? Se tá se preocupando tanto em renovar com o Rodolfo, é porque provavelmente não vai ficar com o Júlio César, porque já foi falado no ano passado, no caso no ano passado não, em 2018 ainda, foi falado mais no meio do ano, já tô até em 2019, de que provavelmente Marcos Felipe seria o goleiro reserva do ano que vem. O Fluminense queria já colocar ele pra pegar e subir pro profissional de vez mesmo, porque ele subiu pro profissional, mas praticamente não joga. Então, se estão querendo renovar com o Rodolfo, muito provavelmente é porque o Júlio César não deve renovar, porque eu acho que eles não renovariam com os dois. E é uma pena, já que a gente lembra que o Júlio César aceitou reduzir 40% do salário dele para se adequar ao teto do Fluminense, etc. Mesmo ele tendo se valorizado aos montes em 2018, ele estava aceitando reduzir o salário. O tempo de contrato era que estava dando problema. Enfim, torço para que renove com o Júlio César, mas eu acho que se encaminhar uma renovação de Rodolfo, muito provavelmente Júlio não fica. A terceira notícia é de saída. Se a de Vinícius era de chegada, de saída é de Júnior Sornossa. Você com certeza já viu, essa notícia foi pipocando ali na semana passada, até tomar muita força no final de semana, de Júnior Sornossa, uma proposta do Corinthians por Sornossa. Sornossa tem contrato até o final de 2019 com o Fluminense, tem uma multa rescisória de 15 milhões de reais. O Corinthians não tá querendo pagar os 15 milhões, mas não pagaria. Por quê? O Corinthians não vai pagar os 15 milhões da multa, mas ele quer pagar metade da multa por metade do jogador. Qual seria a vantagem do Fluminense nisso? A vantagem do Fluminense seria e é importante que se destaque aqui, o lado bom e o lado ruim dessa negociação, excluindo a parte de futebol, só pensando em negócio. O lado bom é que Sornossa, ele tem contrato com o Fluminense até 2019, então a partir de julho ele já poderia assinar um pré-contrato com algum outro clube do Brasil e o Fluminense ficar, sem nada na mão. Aí o outro lado bom é que indo para o Corinthians, que tem um mercado muito maior lá fora, né, tem uma facilidade de venda maior do que o Fluminense, ele indo para lá com o Fluminense com metade dos direitos ainda dele, a vantagem seria que se ele faz um bom Paulistão, um início de Brasileirão bom no Corinthians, ele é vendido no meio do ano, já que o Corinthians também tem dificuldades financeiras, ali tá querendo fazer venda de jogadores, acaba sempre vendendo no meio do ano as suas estrelas, como foi com o Jô, como foi com o Rodriguinho, acho que o Jô foi até no final do ano, mas enfim, vários jogadores saem no meio do ano. Se Sornossa é vendido no meio do ano lá pra fora, o Fluminense ainda ficaria com mais do que os 15 milhões. Então vamos botar que o Corinthians compre agora por 7 milhões e meio, metade dele. No final do ano, o Corinthians, no meio do ano, o Corinthians não vai vender pra um time lá de fora por 15 milhões de reais, vai vender por 30. E aí o Fluminense ficaria com dinheiro a mais. O lado ruim dessa notícia seria, além do prejuízo técnico e tal, do número de jogadores do Fluminense, etc., é que Sornossa é um jogador que tem muito mercado lá fora. A gente às vezes fica com essa cabeça de, não jogou nada. O cara lá fora, ele recebeu na cabeça dele, o que tá gravado lá no cartão de memória do cérebro dele, é o gol olímpico de Sornossa, é a assistência sensacional que ele deu, não sei, agora, não chegou lá pra ele a isolada que ele deu contra o Atlético Paranaense, o erro de passe, a reserva, não chegou. Então o mercado lá fora se atenta a um jogador, ele é um jogador jovem, tem nome, seleção equatoriana e etc, gol olímpico. Então isso destaca um jogador que teria mercado, mas fica sempre o risco, né? Vende, não vende. E a outra tristeza, a parte ruim, é saber que esses 7 milhões e meio vão ser usados para pagar salário de jogadores. E aquele negócio, vai usar para pagar salários de jogadores, mas então, tipo assim, você vende seus melhores para pagar o salário dos ruins? É meio estranho, né? E a última notícia de hoje é uma notícia de chegada também, mas se você ficou em dúvida entre Vinícius, sim ou não, se você gostaria que ele voltasse ou não, esse daqui eu acho que é menos dúvida. Rafael Vaz, segundo o site Sport 24 Horas, tem dado muitas notícias aí sobre essa questão de transferências, etc. Tem crescido esse site, eu ainda tô averiguando se vale a pena confiar em tudo mesmo, se é só joga malucamente os negócios, mas enfim, tá falando que Rafael Vaz tem uma probabilidade dele acertar com o Fluminense, ele tá voltando do Chile. Agora a situação de Rafael Vaz é o seguinte, zagueiro que jogou no Vasco e no Flamengo. Ele pertence ao Flamengo. O Flamengo quando assinou com ele ganhava cerca de 80 mil no Vasco, passou a ganhar cerca de 105 mil no Flamengo, ou seja, um salário abaixo do teto do Fluminense. Rafael Vaz foi emprestado pro Chile, jogou 2018 na Universidade de Chile, foi um dos melhores zagueiros do campeonato chileno, só que como vai acabar o contrato dele com o Flamengo agora no final do ano, a Universidade de Chile não quer
ficar com ele porque o salário dele é considerado muito alto, 105 mil pro Chile. No caso do campeonato chileno e do mercado chileno, isso é um salário muito alto, né? Porque você ainda tem que converter de real e tal para moeda chilena, é um salário acima do que eles podem pagar. E aí ele ficaria sem clube, o Fluminense poderia acertar com ele só pagando os salários. Mas quem me acompanha mesmo sabe que essa historinha de só pagar os salários e ele vem de graça não cola mais comigo. Por quê? Porque a gente vai vender o Sornosa por 7 milhões e meio, uma proposta baixa em relação do que ele poderia ser vendido antes, para pagar salário. E aí aquele negócio, é só pagar os salários. Só pagar os salários, depois fica com dívida também. Aí a dívida de você pagar o salário de Rafael Vaz, vamos botar que é 65 mil por mês mesmo. 12 vezes disso daí dá 12 milhões. Pega 12 milhões e chega num zagueiro bom mesmo, aquele bom, e fala bem assim, ó, 12 milhões e vamos parcelar isso aí em 12 vezes. De repente até o cara aceita. Enfim, eu tô fazendo aqui um negócio bem simplório, mas de repente até rola. Então é muito mais vantagem pegar um zagueiro bom. Tudo bem que você tá falando aí, vai ter que pagar o salário desse jogador bom. Tudo bem, mas o salário desse jogador bom, se você montar um time bom, o salário se paga com premiação e etc. E não com disputa de rebaixamento. É um pensamento meio simples, você pode ter vários argumentos aí. Mas eu acho melhor do que ficar vendendo várias promessas e jogadores bons pra ficar pagando salários de Júnior Dutras e Kaiques, né? Da Matheus Norton e etc. Os jogadores que foram péssimos em 2018. E eu sei que o salário de Júnior Dutra era o Corinthians que pagava, mas enfim. Essas foram as notícias de hoje. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo. Você já deu o like lá no início, eu já sei disso, já confio em você já. E diz aí embaixo o que você acha das contratações de Rafael Vaz e Vinícius, da venda de Sornosa e da renovação de Rodolfo. Quero ouvir sua opinião. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.